Olá, pessoal! Estamos de volta com novidade nesta nova temporada do nosso podcast. Não é mesmo, Cleverson Pereira? Exatamente, Liana Leite, é isso aí. Gente, olha, nasce aqui um filho pra gente e a gente quer apresentar com vocês com todo carinho e respeito e dedicação, porque assim como vocês nos acompanhavam no Onilcast, hoje é a nossa primeira edição do nosso podcast, o X da Questão, Cleverson. Exatamente, agora sim, os nossos convidados vão ter que passar por esse encontro aqui, por essa mesa, e em algum momento eles vão ter que dizer os X da questão da onde eles são especialistas, não é isso? Perfeito, Cleverson. Desta forma, a gente vai se dedicar ainda mais, como a gente sempre vem fazendo, entregando a melhor comunicação, informação e conhecimento para vocês. E para começar com o pé direito, Cleverson, não vou me prolongar aqui. Por favor, apresente nosso grande e queridíssimo convidado aqui hoje. Olha só, esse convidado para essa mudança, né? Esse novo formato do podcast não poderia ser outra pessoa tão especial como ele, que é diretor técnico da Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Professor e consultor na área de hotelaria. Olha isso, vamos falar de muitas coisas interessantes aqui. Também foi diretor da Embratur, formado em turismo pela Universidade do Morumbi, né, que agora virou a Universidade AMB. Depois ele me corrige se eu não estiver errado aqui, mas é isso. A academia, ele também é membro conselheiro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Sumidade, autoridade quando o assunto é turismo. E como nós sabemos que viajar é preciso, eu começo já perguntando aqui ao nosso querido Virgílio Carvalho. Salva de palmas para ele. Por favor, seja muito bem-vindo, Virgílio. Você viu, Virgílio? A vontade de viajar é tanta que o destaque final eu deixei de lado. Exato. Mas, Virgílio, um ponto interessante quando a gente fala que viajar é preciso, né? Que no bastidor a gente conversava de conhecer lugares, né? Então, pela sua experiência, pelo tempo que você tem no turismo, antes da gente falar da parte econômica, tudo que ele movimenta, eu queria perguntar para você o seguinte: hoje, lá quando o Virgílio começou, quando ele começava a carreira dele, como ele enxergava o turismo, né? Eu falo por mim, que eu via turismo a vontade de viajar. Na minha época, entrar no ônibus e muito para frente no avião. Mas para o Virgílio, lá quando ele começou o anseio pela profissão na área de turismo, o que era importante para ele no turismo? É importante lembrar aí a minha trajetória. Aqui no Brasil, eu sou português, imigrante, né? Nós chegamos aqui em 1955. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Aos 9 anos de idade, meu pai tinha uma pequena quitanda aqui no Campo Belo e eu entregava frangos de bicicleta. Aos 14, eu terminei meu curso de contabilidade e já trabalhava no escritório de contabilidade aos 14 anos. Por isso, sou um defensor do programa do Jovem Aprendiz Paulista. E terminando o curso de contabilidade, durante os meus 20 anos, eu resolvi fazer turismo. Era um curso livre que virou o primeiro curso superior de turismo do mundo, a Faculdade de Turismo do Morumbi, 1971. Então, sempre tive uma vida difícil, mas muito produtiva e muito realizadora, né? Então, o turismo já foi na busca de algo que acontecia no Brasil, ainda engatinhando, né? O turismo ainda era um bem de consumo supérfluo, era um bem que era para poucos, mas aí aos poucos foi se desenvolvendo e uma experiência da CVC, né, tanto com Walter Patriani como Guilherme Paulos, que levaram o trabalhador a viajar. Então, aos poucos eu venho, na minha vida, trabalhando essas ideias e o meu grande sonho era trabalhar em turismo, mas, na verdade, eu fui enganado. Porque o que eu queria mesmo era ser turista. E ser turista com toda a qualidade que o turismo brasileiro oferece, em especial São Paulo, que eu respondo mais diretamente agora como diretor técnico, e já vivo São Paulo e esse mercado há muitos anos.
Então, o importante é entender essa atividade, uma atividade que é um bem de consumo necessário, inclusive para o trabalhador brasileiro, deveria ser uma jornada, deveria ser uma atividade entre as jornadas de trabalho, que cada trabalhador tivesse no mínimo aqueles seus 7 dias, dos 20 ou dos 30 dias de férias, usufruindo uma atividade cultural, climática e de mudanças, e é o que eu tenho como sonho. Eu tenho aí bandeiras, e nós vamos falar adiante, tanto o turismo da melhor idade, o turismo do trabalhador. Durante anos atrás, os sindicatos, com a sua força, criaram as colônias de férias, e isso foi um dos primeiros passos para socializar ainda mais as viagens, né? E lembrando que essa atividade, como atividade econômica e com a importância dela, é a única atividade econômica prevista na nossa Constituição. Na época, o deputado José Maria Emael, todos lembram da musiquinha dele, ele era um organizador de eventos também, uma empresa grande que era a Grunase, pôs o artigo 180 da nossa Constituinte, que é a única atividade econômica prevista. Indústria, agricultura não estão previstas como obrigação do governo federal, estadual e municipal no desenvolvimento econômico. Eu estou quase fazendo um resuminho para vocês terem mais perguntas. E lembrando que essa é uma atividade de geração de empregos, geração de renda, depois nós podemos aprofundar isso, emprego, renda e principalmente a distribuição da renda nacional. Cada vez que eu vou a Aparecida do Norte e gasto lá R$100, esse recurso será distribuído entre empresários, trabalhadores, fornecedores de produtos e assim por diante. Nós vamos ter tempo para detalhar mais isso, eu tenho certeza, e agradecendo o que eu deveria ter feito no princípio, o convite, e ficar à disposição. A nova atividade econômica do grupo patrocinador é uma atividade que vai ajudar muito o turismo, porque são formas de recebimento, de pagamento. Vocês até pouco tempo eram uma empresa que atuava sobre pessoas jurídicas. Chegou a hora da gente chegar ao varejo e sei que vai ser um desafio para vocês também. E uma nova ferramenta para nós que trabalhamos em turismo. Perfeito. Perfeito, Sr. Virgílio. Eu tenho muitas perguntas e curiosidades, porque eu amo, não sou tão turista assim, gostaria de ser mais, mas sou uma curiosa no assunto e já vou perguntar logo de cara, Cleverson, porque assim, eu achei muito curioso também um ponto que é legal destacar. Gente, Sr. Virgílio, você fez a primeira faculdade de turismo no Brasil, é isso? Era um curso livre na época, foi regulamentado. E foi a primeira do Brasil, não, do mundo, porque mesmo na Espanha, e a gente tinha uma ligação muito próxima, só tinha os cursos técnicos. Aí foi reconhecido como um curso superior, que era a Faculdade de Turismo do Morumbi, que depois comprou a Faculdade AMB de Comunicação, e aí as duas juntas criaram a Universidade AMB Morumbi, que está aí até hoje. Perfeito. Ou seja, a gente está com a pessoa certa para saber de turismo, viu, Cleverson? Certeza. Seja em São Paulo, seja nos outros lugares também. Mas, Sr. Virgílio, aqui em São Paulo especificamente, o senhor consegue citar 3 lugares assim que as pessoas não dão tanto valor e que, putz, aqui, gente, o pessoal não dá tanto valor assim para visitar esses lugares e que são extremamente maravilhosos para se visitar aqui na cidade? Na cidade? No estado. No estado. Vamos abrir, vai, o estado. Não, a cidade cada vez mais será uma cidade como todas as capitais do mundo que nós visitamos. Quando eu vou a Portugal, eu vou visitar Lisboa. Quando eu vou à França, eu vou visitar Paris. E a gente foi perdendo esse espaço da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo eu costumo citar só na área cultural, por exemplo, e para vender o peixe de quem trabalha em turismo, é que um final de semana nós temos 100 teatros abertos com peças que nos atraem. Se cada um deles trouxer um ônibus para visita, que são as cidades do interior, que vêm para a peça, vêm para visitar 1 ou 2 restaurantes nessa visita, imagine, são 40 vezes 100.
Ou seja, são 4 mil pessoas que vêm a São Paulo no final de semana. Então, São Paulo tem, na área cultural, é imbatível, cada vez mais seus parques também, a área esportiva. Veja quanto o Autódromo de Interlagos cresceu, não só como um destino automobilístico, mas cada vez mais de eventos. E São Paulo cresceu com esses eventos, são muitos. Eu não vou nem enumerá-los porque ia esquecer algum. Mas cada vez mais atividade cultural, atividade esportiva e grandes eventos, né? A passeata, GL e assim por diante, da área evangélica. Sim. Então, são vários movimentos que trazem a São Paulo. E foram quebrando aquilo que era um problema para hotelaria da cidade, ou seja, nós trabalhávamos bem de segunda a sexta, mas de sexta a segunda nós tínhamos hotéis quase vazios. E isso, com os eventos, com a atividade cultural, tem feito com que a gente recupere e, após pandemia, isso tenha crescido muito. E lembrando que nós somos um destino de saúde. Poucas pessoas sabem, e eu vou informar que a região da Paulista, a hotelaria da região da Paulista, hoje quase 10% já representam exames pré-operatório, pós-operatório e diagnósticos, né? Então, é um segmento que passa despercebido, mas que são estadas de longa estada, melhor dizendo, e que trazem uma demanda importante para a cidade. O governador Tarcísio tem aí proposta clara da volta do governo ao centro. Eu tive a oportunidade de trabalhar no centro, onde foi o Palácio do Governo, e hoje a proposta é uma proposta de renovação do centro, não só no aspecto de orientação daqueles que vivem na rua, o controle policial cada vez maior. O prefeito Ricardo Nunes aí está com 2.000 câmeras de identificação facial. A gente já sente mais segurança e vê a polícia na rua. Foi o que aconteceu em Nova York. Não adiantava dizer que nós temos segurança. Eu tenho que andar na rua e identificar um guarda, um policial. E hoje já a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal também tem mostrado isso. Então, São Paulo, e num projeto que a nossa Secretaria do Turismo, está levando para o centro. Eu estou focando que o centro é um lugar a ser visitado, pátio do colégio, a Sala São Paulo sim, lindo. De cultura. Então, nós ficaríamos no programa falando dos atrativos. Mas só esses, né? O Museu do Futebol, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra. Então, muitas coisas que aqueles que estão nos vendo, eu peço que vocês, com seus filhos, com seus pais, comecem a ver o que nós temos de importante e, com segurança, comecem a visitar o que nós temos na cidade. No estado, é imbatível. São Paulo tem tudo. Pouca gente sabe que nós temos Pantanal. Pouca gente sabe que o encontro do Rio Tietê com o Rio Paraná é um oceano de água doce que nós não conseguimos ver a outra margem do rio. Então, é oceano de água doce. A Secretaria de Turismo está num projeto que é criar as plataformas, porque a maioria das pessoas que tinham barco só podiam sair de uma marina para outra. Mas conhecer um lugar diferente que não tivesse a marina, eles não podiam ir. Hoje já são 12 instaladas e outras mais que virão por aí para fazer com que realmente os barcos naveguem e cada vez mais atividade no estado de São Paulo, turismo religioso, o agroturismo. Só para vocês terem uma ideia, em 2000, no governo Covas, eu era coordenador de turismo, nós fizemos um guia de turismo rural. Nós tínhamos 600 propriedades. A maioria servia café da manhã e servia lá um pão de queijo ou um pão com manteiga. Hoje nós temos mais de 2.000 propriedades, sendo que algumas são hotéis 6 estrelas, como o Hotel da Fazenda Dona Carolina, entre Itatiba e Bragança, que não é um hotel fazenda, é uma fazenda hotel, de uma qualidade incomparável. Então, turismo religioso, agroturismo, e nós já estamos aí mais atrevidos e acabamos de entregar o
o guia das padarias. Você vai falar, mas Nossa. padaria, o que padaria tem a ver com turismo? Ai, que delícia. Para nós aqui de São Paulo já é o muito nosso ponto de tradicional. encontro. Tradicionalíssimo. E quem vem de fora hoje vem para conhecer as padarias. Sim. Eu cito a Bela Paulista, por exemplo, sim. que é uma referência hoje nacional. Para onde eu vou estar agora com jornalistas no Rio Grande do Norte, jornalistas de turismo, e todos já me pediram se eu podia levar pelo menos um guia. Ele está disponível na internet. Então, isso que eu falei, legal. Secretaria de Turismo e Viagens, tem lá o guia religioso, o que visitar de todas as religiões, o turismo rural, as padarias, as plataformas, isso está disponível tanto quanto o nosso CIET, que é um Centro de Informação Turística, que foi criado lá atrás, também em 2000. Hoje, eu me lembro quando eu fazia isso em folhas datilografadas, né? Não era nem computador, mas que mostrava os números da rodoviária, do aeroporto. Então, essa economia do turismo de São Paulo, os seus atrativos, e eu acabei não enumerando porque eu falaria dos 645 municípios. Por quê? A sua pergunta foi clara. Quais os que eu diria que as pessoas ainda não conhecem? 645 municípios, menos as 70 estâncias e os 144 municípios de interesse turístico. Todos os outros sempre têm algo a oferecer. E a hospitalidade do povo paulista é muito importante. Não falei dos parques temáticos, não falei... Hoje nós temos regiões, como aqui em Itupeva, que nós temos uma mini Disney, uma mini Orlando de parques, um próximo do outro, a 50 quilômetros. Legal. Eu vou agora pegar um gancho que o senhor disse muito bem, né? Eu vejo o turismo assim... como além do prazer de viajar, né, de passear, conhecer novos lugares, uma condição de você ainda aumentar o seu conhecimento. Porque sempre. Né, a aula que o senhor acabou de dar aqui de tantos lugares, né, além da parte gastronômica, enfim. Mas o que é interessante é que tudo que o senhor falou aqui eu puxei nos números, né? Então, para 2024 agora, a expectativa da própria secretaria é ultrapassar 49 milhões de turistas é muita coisa. E aí fala aqui de trabalhos, a distribuição de renda que o senhor acabou de dizer lá também no início, 46 mil novos pós-trabalhos, 304 bilhões movimentados. Enfim, são números impressionantes, né? Que o turismo promove dentro da economia. E o que eu queria saber do senhor é o seguinte, hoje, o senhor disse muito bem, né? As pessoas têm as suas opções. Sempre que fala em viajar, ele olha para o Nordeste, ele olha para outras regiões. Quando São Paulo, o que o senhor disse é fantástico. Eu quando venho a São Paulo, eu gosto muito de ir para a parte gastronômica mesmo. E agora, sabendo dessas padarias, meu Deus do céu. Mas eu queria saber do Virgílio o seguinte. Hoje, o São Paulo trabalha de que forma para que todos esses pontos que o senhor mencionou, que vem crescendo, estejam mais em destaque a nível nacional? Então, é todo um trabalho, uma campanha. Eu queria... lembrar aí o aspecto da importância do turismo, você me passou uma cola boa agora, que é mostrar exatamente por que nós vamos crescer. Os 149 milhões que nós esperamos vai nos dar quase 1,2 viagens por habitante. Portugal tem 2,4 viagens por habitante. Sim, mas Portugal é menos que o estado de São Paulo. Tem vizinhos de poder aquisitivo, que não é o caso do Brasil, nem o caso de São Paulo, mas São Paulo tem hoje 100 milhões de potenciais consumidores. Quando eu passo uma roda e uma circunferência de 100 quilômetros, eu tenho 100 milhões de consumidores potenciais. Então, São Paulo tem essa vantagem que o Brasil não tem. Perfeito. O Brasil não chegará a 6% do PIB com turismo, e São Paulo já tem 9,4%, com esses 304 milhões de reais, e espera chegar a 11% até o fim do governo Tarcísio. É uma proposta do secretário Roberto de Lucena. E o que é importante disso? O turismo é relação pessoa a pessoa.
a agricultura cada vez mais mecaniza, a indústria cada vez mais robotiza. E quando a gente fala desses 304 milhões, a gente tem que pensar que 52 setores ganham com o turismo. O turismo depende da agricultura, da indústria, do comércio. Eu compro lençóis, na área financeira, com um patrocinador deste podcast, inclusive, eu compro e vendo e tenho que pagar. Então, coisas que nós movimentamos e que vão gerar os empregos, a renda e a distribuição da renda. A sua pergunta, eu acabei perdendo, quero respondê-la direto, eu acabei de... É que assim, eu queria saber como que São Paulo faz para atrair os outros turistas, porque realmente o potencial de São Paulo é muito grande, mas o de fora, isso, né? Como é que faz, né? Eu sou um crítico daqueles que falam de nós para nós mesmos. Então, eu quero falar para pessoas diferentes. Aqui eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas diferentes do turismo. Por quê? Porque é um outro mercado e um mercado que tem que entender a importância da atividade. Quando eu falo para o secretário de turismo municipal, é muito mais uma crítica, talvez, ao trabalho dele do que uma conquista. Então, São Paulo hoje tem um grande programa. No governo do João Dória foi feito um primeiro acordo com as companhias aéreas, a redução do valor da tributação sobre combustível, para que eles começassem a pousar em São Paulo para carregar combustível, ter mais opções de voos, né? E nisso, o dinheiro que foi economizado no combustível, parte foi dado ao Convention Bureau e à Secretaria para fazer as campanhas. Quem está em São Paulo, muitas vezes, não vê a campanha, porque ela está sendo feita nos mercados emissores, né? Mas existe um programa e agora o programa está sendo reforçado com um acordo grande com a TAP, que são os stopovers. A TAP já faz isso em Portugal. Você chega via Lisboa, mas vai para qualquer país da Europa, podendo ficar 1-2 dias em Lisboa e depois seguir viagem sem custo adicional. É o que nós vamos fazer com São Paulo. O exemplo da TAP. Hoje você pode chegar em qualquer aeroporto do Brasil e voltar por São Paulo. Pode chegar em São Paulo, voltar pelo Rio, fazendo todo o nosso litoral norte. E são essas campanhas que estão buscando novos consumidores e pessoas que vão realmente nos acrescentar a esse mercado. Queremos crescer dos 49 milhões para poder chegar aí a uma importância maior. Não é que o turismo vai ocupar lugar da agricultura ou da indústria. Nós vamos crescer todos juntos em São Paulo, porque eu dependo do recurso que a agricultura ganha, eu dependo do que a indústria ganha para gastar em turismo também. Então, a ideia e o projeto é esse. As grandes campanhas falando em lugares que muitas vezes nós paulistas não temos acesso às campanhas. Mas está sendo feito, é um acordo da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que passaram a pousar em São Paulo para pôr combustível, que era mais caro. Então, nós ganhamos algumas paradas de companhias aéreas que não existiam. Outro trabalho grande é a descentralização dos aeroportos. No princípio do governo Tarcísio, já foram 7 aeroportos, estamos indo para 10. Nós já temos aeroportos com voos regulares, São José dos Campos, Araraquara, em breve outras cidades. Foram aeroportos privatizados, voam com aeronaves menores, mas estão fazendo crescer e descentralizar a chegada a São Paulo para esse mercado nacional e mesmo internacional, como a América do Sul, para que possam vir mais a São Paulo e conhecer tudo que temos: história, geografia, cultura, gastronomia. E já adianto para vocês, todo ano, há 27 anos, a Confederação Nacional do Turismo, com a Federação de Hotéis de São Paulo, o Sindicato de Hotéis e Restaurantes de São Paulo, realiza a premiação da capital mundial da gastronomia. Há 27 anos atrás, eu era uma das pessoas que estava à frente disso, junto com o Dr. Nelson de Abreu Pinto. Quando nós falamos São Paulo, capital mundial da gastronomia, queriam nos linchar. Hoje já é mais aceito, e a importância disso,
diferente, nós respeitamos a gastronomia de Paris, da Itália, de Portugal. Eu sou um aficionado, então suspeito também. Mas isso, nós respeitamos essa. Mas eles não têm o que nós temos aqui. Nós temos restaurantes de 10 lugares. Nós temos restaurantes de 500 lugares. Nós temos restaurantes, churrascarias, principalmente, de 1000 lugares. E com atendimento exemplar e qualidade da gastronomia. Então é isso, né? Só imaginar o que existe de comida japonesa na Liberdade. Talvez o Japão não tenha uma concentração da sua culinária como nós temos aqui. Então, esse trabalho da gastronomia, o que te atrai a São Paulo, tem fundamento, e todo ano nós premiamos veículos de comunicação que falaram bem, ou que falaram da gastronomia de São Paulo, trabalhos universitários que vão valorizando a gastronomia. A gastronomia, quando eu comecei lá atrás, era para matar a fome. A gente comia num restaurante para matar a fome. Pouco era lazer. Hoje não, a gastronomia é uma cultura, né? Cultura gastronômica. Quando eu comecei, quem trabalhava na cozinha era cozinheiro, hoje ele é chefe de cozinha. Quando eu comecei, o garçom era garçom, hoje ele já tem especialização como maître, como um sommelier, cada vez mais conhecendo e valorizando a gastronomia. Então, essa cultura é que faz com que a gente tenha mais símbolos, né? Tenha mais medalhas para aquilo que se faz em São Paulo, capital, em São Paulo, estado, e o Brasil como um todo. Se imaginar, hoje, São Paulo tem mais de 48 culinárias diferentes, sem contar as nacionais, só com marcas de países. São 48 já. Se eu contar as nacionais, se eu começar a colocar o churrasco do Sul, a muqueca capixaba, para não misturar. A mineira, que hoje é um restaurante, o segmento que mais cresce, porque é um segmento farto e com preço, qualidade e atendimento compatíveis. Então, hoje, o segmento que mais cresce em São Paulo. E a gente fala, eles têm um tutu à mineira. Mentira. Eles conheceram aquilo que sobrava dos bandeirantes quando passavam por Minas. E era o que sobrava, aí juntava o arroz, o feijão e virava o nosso tutu à mineira. Não, mas todo respeito à comida, à gastronomia mineira e o seu valor mesmo, e o crescimento na cidade e no estado de São Paulo. Hoje é comum você se assustar vendo um novo restaurante mineiro pela cidade, e de qualidade, né? Então, esse caminho da captação, né, da busca de clientes é importante para São Paulo. Então, tem toda uma campanha, chama-se São Paulo é Tudo de Bom, feito com São Paulo Convention Bureau, com a ABA, e você vai ver, principalmente, sempre anúncios da área cultural, principalmente a Sala São Paulo, foi o tema desses 2 meses, e outros mais, né? Como quando a gente fala de eventos, dos nossos centros de eventos, e agora com a retomada do Distrito AMB, que será uma conquista, tanto quanto o espaço de lazer de parte do Campo de Marte, que vai ser um grande parque do município. Foi uma briga antiga política resolvida no governo passado. São Paulo é tudo de bom, e nós, paulistanos, temos que cada vez mais usufruir e valorizar o que temos. Com certeza. É um evento, né, Cleverson? Exatamente. É um evento, assim, quando a gente fala assim, quando a gente vem pra cá pra gravar especialmente esse podcast, até saliva. Ainda bem que tá perto da hora do almoço, porque já começou a me dar fome. Você já foi na Bela Paulista, né? Já. Assim, a gente não sabe o que comer, a gente quer comer tudo, a gente não quer experimentar um pouquinho de cada. É infinito aqui a gastronomia aqui. Mas uma coisa que vocês falaram bastante de números agora, jogaram bastante coisa aqui na mesa, e eu acho que é importante ressaltar, Virgílio, assim, a consciência das pessoas pro tanto que gera de emprego da parte de turismo, porque é um ponto muito importante, como diz o Cleverson, e que a gente tem que trazer essa consciência, porque
nós, como turistas, a gente vê a parte boa, gostosa, legal, prestigia, mas a gente não tem noção da movimentação econômica que isso traz. Você pode abordar um pouquinho isso pra gente? Posso, não. O Cleberson marcou bem os 304 milhões, né? Isso é uma distribuição. Hoje nós já somos 1 em cada 10 trabalhadores, diretos e indiretos, do mercado de trabalho. Ainda somos poucos, mas seremos os mais procurados até 2030. Devemos crescer conforme a Organização Mundial do Turismo. Tem a oportunidade para todas as formações. Eu não preciso só gerente geral, só chefe de cozinha, só maître. Quando eu preciso de um maître, eu tenho 10 garçons, às vezes, embaixo e mais 5 comins. Quando eu falo de um gerente geral de hotel, eu tenho todo um exército, desde governanta, arrumadeira, segurança, garçom, cozinheiros e assim por diante. Então, essa pirâmide de formação que é importante. Nós estamos vivendo uma dificuldade grande da mão de obra. Por quê? Nós somos uma atividade que, se não trabalha 7x7, trabalha no máximo 6x1. Verdade. Então, o jovem não está querendo mais isso. Eu tenho um estudo recente aí de turnover que mostra que que a estada média do turnover hoje na nossa atividade, com jovens de 18 a 30, não chega a 1 ano. Agora, também somos culpados por isso, que nós temos que começar a mostrar um plano de carreira. Então, o seu sujeito entra como garçom, que ele tenha um plano, que se forme, que se desenvolva, mas que tenha um programa de em 2, 3 anos, ele poder ser um maître de um restaurante, um gerente. Então, mostrar um pouco essas oportunidades. Senão, todos querem ser da internet, né? Todos querem ser influencers, né? E não vai ter lugar para todo mundo nisso, senão nós vamos ter que falar de nós para nós mesmos. Eu, influencer de turismo, falando para crédito, para... Então, essas modificações caminham. Agora nós vamos ter de 12 a 16 o mutirão de emprego no Vale do Anhangabaú. Do ano passado foram mais de 15 mil pessoas, dos quais quase 4 mil só de turismo, eventos, hotelaria e assim por diante. E isso tem dado oportunidade, muita gente recolocada, e as vagas são muitas no setor de hotelaria e turismo. Mas nós precisamos, o setor rapidamente precisa repensar essa história dos 7 dias por semana ou 6x1, mas o ideal seria 5x2, num plano de trabalho que desse mais dinâmica e que pudesse motivar com um plano de carreira que define o meu futuro. Eu, quando entro como recepcionista do hotel, possa ter um plano de chegar a chefe de recepção, a subgerente, a gerente, poder realmente ver nisso uma oportunidade. Então, a dificuldade tem sido grande, as oportunidades são grandes. E nós levamos um fórum de empregabilidade, a Secretaria de Turismo, com as entidades como o SENAC, como o CIEE, como a UGT, que nos ajuda com o seu portal de emprego. Quem estiver procurando emprego aqui, emprego não, em turismo nós temos muito trabalho. Então, isso, procure o portal da UGT, o nosso portal, Secretaria de Turismo, .gov.br, sp.gov.br, e faça o seu registro do currículo. E pense que de 12 a 16 vamos estar no Vale do Anhangabaú. Mas tenha em vista esse mercado de recepção, de atendimento, que é importante para que o turista volte, né? Todo turista satisfeito, e ele fica satisfeito pelo atendimento que teve de pessoas como você, como eu, como aqueles que recebem em São Paulo. Isso mesmo. Perfeito. A gente está recebendo o Virgílio Carvalho, uma aula aqui, professor e consultor, diretor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Lembrando que nesse novo formato do X da Questão, o nosso podcast, esse nome importante agora, a nossa identidade, a gente tem o patrocínio, continua com o patrocínio da UniUX, que traz para você as melhores soluções dentro dos meios de pagamentos de ativo digital. Mas
Virgílio, eu tenho uma curiosidade interessante e é bacana assim o seu conhecimento, né? Quando você expande tudo São Paulo, mas eu vejo assim, São Paulo eu vi muito aqui em São Paulo antes da questão do podcast por feiras, né? O business, como o business do turismo, do negócio movimenta São Paulo. E duas coisas que sempre me chamam a atenção em São Paulo, e daí que eu aproveitava esses eventos para comer a bela gastronomia paulista, como o senhor bem disse. Mas duas coisas que eram interessantes. As feiras, né, que são muito bem organizadas, com uma bela estrutura em São Paulo, e também os eventos musicais, que é um ponto interessante que o senhor disse no começo, né? Tínhamos ali o problema de sexta-feira a segunda. E eu vejo com os eventos aí, como os festivais importantes que vêm para São Paulo, musicais, enfim, atraiu muito turista também. Mas o que eu queria saber é o seguinte, hoje, qual que é o projeto assim, de São Paulo para essas feiras? Porque eu vejo assim, quando vai se falar de feira, o pessoal já pensa em São Paulo, né? E essas feiras movimentam muito dinheiro, né? Muito, muito. E é um ticket médio, né, para entrar na conversa da sua empresa, do nosso patrocinador. O ticket médio é grande, é maior que um visitante normal. Ele acaba gastando mais, muitos, inclusive, no comércio, nas principais lojas que São Paulo oferece. Muitas vezes existem lojas aqui, muitas vezes não, existem lojas em São Paulo que não existem no resto do Brasil. Grandes marcas, marcas internacionais, e esses consumidores são muito importantes. Então, entidades aí como a BEOC, que é a organizadora de eventos, aí a gente separa um pouco, mas os dois no mesmo valor, e a UBRAF das feiras, tem mostrado o número de crescimento. E nós chegamos a ter problemas em 23 de datas. Acúmulo de datas, o que a gente quer fazer mais distribuído para São Paulo é melhor e para o visitante é melhor ainda, para não ter falta de espaços, não só do evento, mas muitas vezes hoteleiro, uma sobrecarga que só vai, claro, na política de oferta e demanda, as tarifas se mudam. Mas é isso que essa integração cada vez mais acontece. O BRAF, a BEOC e o São Paulo Convention Bureau, que capta eventos, né? Eu sou do conselho do São Paulo Convention Bureau e a gente acompanha todo o trabalho daquela equipe na captação de eventos. Essa semana foi captado o evento de saúde, né, medicina, saúde, que um pequeno estava sendo realizado aqui, mas o mundial para daqui a 6 anos. Então, imagine o que é o trabalho de captação. Você que opera na área, já operou aí nos mercados de capital, né, na bolsa propriamente dita, onde o valor de uma ação saía de 0 a 10 ou de 10 a 0, e quanto isso representa oferta e demanda. E a nossa entrevistadora da área de marketing, quanto organizar o evento numa data que não seja coincidente, sim, pode ter um sucesso ainda maior. E para nós da cidade, nós é que temos que estar de olho nesse calendário para orientar e dar benefícios ou não à medida que o evento é só acumulativo. Então, essa atividade econômica é muito importante porque ela é uma atividade cultural, porque as pessoas vêm para conhecer, usam e utilizam os equipamentos da cidade e chegam a comprar e comprar muito aqui na nossa cidade. Então, eventos hoje, um trabalho importante do Convention Bureau, da UBRAF, da BEOC, administrando esse calendário, que no ano passado teve problemas. Tivemos eventos que nós não pudemos atender em São Paulo por acúmulo, e nós estávamos com o Anhembi ainda não completo, então aquele grande centro de exposições estava ainda em reforma, né, em restauro total, e acabamos perdendo alguns, mas que 24 já vieram, e ainda com acúmulo de eventos e discutindo muito o calendário, mas 25 já mais racionalizado, com certeza. Bom, agora sim, tá, gente? Eu vou falar assim. Eu quero saber dos lugares. Pro pessoal que tá assistindo a gente tá aqui com o Virgílio, eles devem estar assim, mas pergunta para ele qual o lugar que a gente tem que ir, né, Virgílio? Você é a pessoa que sabe onde que tudo tá acontecendo, então fala pra gente, assim, fazer uns topzinhos. Top 1.
de lugar para cultura No estado de São Paulo. no estado de São Paulo? Não, nós vamos conhecer lugares que são o nosso vale histórico do Paraíba é um lugar que não pode deixar de ir. E aí eu sei que você vai ficar meio chateada, mas que compete direto com as nossas cidades históricas de Minas, né? Já é um lugar que oferece e deve ser visto. E, ao mesmo tempo, muito próximo do vale, religioso. Então, a cultura é cultura, são obras históricas restauradas que estão ali. Tem um carnaval local muito interessante. Então, esse é um aspecto, cultura, religião. Eu não posso deixar de ir, quando vier a São Paulo, para conhecer o litoral norte paulista. Agora, nós também teremos um distrito turístico do Vale do Ribeira. Durante anos, todos os governadores, todos quiseram fazer pelo Vale do Ribeira e nunca fizeram. Achavam que a solução era agrícola, achavam que a solução era a pecuária, mas a solução será o turismo. Já existem projetos em andamento grandes. Claro que as praias não serão... o verão não é o principal atrativo, mas os parques naturais que nós temos lá, o conjunto de mais de 300 cavernas, que eu sempre brinquei dizendo que chamavam a caverna do diabo. Eu sempre fui contrário a isso. A estrada era do diabo, mas a caverna era de Deus. Então, hoje, já há melhores condições, nós estamos já desenvolvendo e consolidando uma estrada-parque grande e projetos. A própria Votorantim já tem lá um projeto de desenvolvimento de um parque temático natural e o caminho será cada vez mais por essa área. Então, a geografia com o Vale do Ribeira é um lugar a ser conhecido, já começa a ter bons equipamentos para estar. O litoral norte paulista tem que ir. O Tietê-Paraná, que é um oceano de água doce. Olímpia, com os parques temáticos. A minha Água de São Pedro, com 2.100 habitantes, né? Eu dirigi o Hotel Escola lá durante muito tempo e Água de São Pedro é o destino. Já tem lá hoje 3 parques temáticos importantes. É uma cidade distância, né? Ela foi a importância maior, ela não. As primeiras instâncias hidrominerais foram importantes exatamente pela cura, né? Campos do Jordão, que a gente fala hoje de turismo, mas foi o primeiro destino de cura do estado de São Paulo, né? Então, essas correntes turísticas que no passado, as primeiras foram pela religião, depois pela saúde e agora pelo entretenimento, pelo lazer, pelo bem-estar. E é isso que São Paulo oferece. Eu ficaria aqui, temos que fazer um outro. Eu trago uma cola pronta e vamos falar aí de mais de 30 lugares que não podem perder em São Paulo. Não pode perder o Wet n Wild, inclusive em julho, com água aquecida e temas noturnos. Uau! E aí nós vamos caminhando e projetos hoteleiros, como na própria região do Royal Palm Plaza, lá em Campinas, como hotel, o Bourbon de Atibaia, e Atibaia com a pedra, com atividades. O parque hoje da Serra do Mar, a antiga Estrada de Santos, que o Roberto Carlos consolidou numa música dele, hoje é um parque temático, inclusive com uma... Nossa, que branco. Como se chama? Aqueles cabos de aço que a gente anda? Teleférico? Não. O que eu vou sozinho é uma... A tirolesa? Tirolesa. Uma tirolesa que une hoje o Alto da Serra a Cubatão. Cubatão, que foi uma cidade horrorizada, né? Teve o principal problema de gases, de incêndios. Então, hoje é uma tirolesa que são, acho que 1.500 metros. Que legal. Lugares como Socorro, cidade 100% acessível. O Parque dos Sonhos, os hotéis da Rede dos Sonhos, você tem atendimento para tetraplégicos poderem andar a cavalo. Que demais. Então, essa visão de acessibilidade da cidade de Socorro é
hoje exemplo e modelo para o Brasil. Quem quiser fazer cidades acessíveis tem que pensar em Socorro e pensar na experiência do Vale dos Sonhos. E aí falar do turismo de São Paulo é sempre falar de coisa nova. Eu não vou me repetir quando você me perguntar de atrativos, mas são muitos mesmo. Eu falei da geografia, da história. Sim. E da história eu volto também aqui no Grande São Paulo, o caso de Santana do Parnaíba, onde nós temos ali também bons monumentos, boas construções históricas. Era de lá que saíam as nossas bandeiras. Podemos falar de outras regiões, como a região do ABCD e R, com Ribeirão Pires, mas ali nós temos um oceano de água doce também. E como hoje a cidade de São Paulo já tem 2 grandes atrativos que os paulistas, a maioria dos paulistas não conhece, a Serra da Cantareira, que vai se unir a Atibaia, e o sul da cidade de São Paulo, que um dia, no meu sonho, espero vivo ainda ver isso, tenha uma estrada parque, não para carros, mas para pessoas, para chegar a Itanhaém, que ela já tem. E esse reduto, esse espaço hoje, da região sul da cidade de São Paulo, já tem lá tribo de índios que podem ser visitadas, toda a área de artesanato, movimentos negros e outras religiões que chegam a ter os messiânicos com espaço para 50 mil pessoas, né? E agora, quem não fez, deve fazer e procure se organizar, é de barco, de lá até Santo Amaro. Eu não preciso mais dar a volta pela Avenida Atlântica de ônibus ou de carro para chegar em Santo Amaro. Então, esse transporte é uma experiência para o transporte coletivo, mas que é uma experiência de turismo, principalmente nos fins de semana. Posso fazer só um complemento, ainda pela pergunta da Liana? Virgílio, qual é o ponto turístico do estado de São Paulo mais visitado? A Aparecida do Norte. E ela mudou muito hoje, tem seus parques temáticos, tem uma imagem que foi colocada agora pelo artista Gilmar Pina, que é uma santa toda em aço. Ele fez aquela exposição da Avenida Paulista, não sei se vocês conheceram, que era o Caminho de Cristo. Ele trabalha com aço, pedaços de aço. Então, está lá Aparecida com quase 30 metros de altura. Para quem não tem ideia do que são 30 metros de altura, são 10 andares de um prédio. O andar tem, em média, 3 metros. Então, essa visita Aparecida compete direto com até a nossa Torre Eiffel. Só que é um lugar, até bem pouco tempo, não tinha estada para pessoas de poder aquisitivo maior. Hoje já tem hotéis de qualidade, porque eu brincava no meu início de carreira que a Aparecida oferecia santinho e sanduíche. Hoje não. Você tem uma gastronomia que você pode usufruir, bons hotéis e até parques temáticos para crianças e para adultos também. Então, esse seria o destino. Depois vem outros, né? É que alguns são de temporada, né? A praia, quando você fala do Guarujá, é um lugar maravilhoso também. E de volume de pessoas. Quando fala do litoral norte, também um número menor por cidades, mas muito bom. Quando você vai para o interior, lugares como Olímpia, né? Que é um exemplo de desenvolvimento econômico. Hoje já são mais de 10 mil apartamentos que ficarão prontos até o final desse ano. Não os 10 mil agora, mas vai ter uma oferta de apartamentos à ordem de 10 mil. Então, isso é um estado que optou pelo turismo. O governador Tarcísio acredita. A nossa primeira-dama é uma pessoa advinda da Embratur, né? Ela teve uma experiência nacional interessante e valoriza a atividade do secretário hoje, Roberto de Lucena.
Então, ficaria aqui falando de muitos lugares, né? Não, o que é ótimo, porque eu tenho certeza que o pessoal também está curioso para saber, porque como a gente tem muita informação, né, com essa aqui, essa pecinha na palma da mão, a gente entra hoje nos aplicativos, as redes sociais, e eu, quando venho para cá, assim, vou passar o final de semana em São Paulo, eu falo onde comer, onde tem, então, e a gente é abastecido por uma infinidade de informações que você fica, meu Deus, será que é bom mesmo, né? Será que tem as propagandas? Então, por isso que hoje, com a fonte, eu não ia perder a oportunidade. Com certeza, sem dúvida. Mas são muitos mesmo. São muitos. E fora também as feiras que o Cleverson comentou, ou tem algum... os eventos culturais, congressos. Nossa, tem muita coisa. Você pega aqui, né? Nós estamos na região da Paulista. Sim. O domingo da Paulista é uma atividade diferente. Você vai ver muita coisa diferente. E você tem aqui ofertas culturais que poucos conhecem e que estão à disposição. O Centro Japonês, que é só da cultura japonesa, ali em frente ao Sesc da Paulista, que tem uma vista maravilhosa da cidade, ao lado do Centro Cultural Itaú. É verdade. Um do lado do outro. Tá tudo próximo. Pode fazer tudo a pé. Tudo a pé. Não, e no domingo é o ideal. É maravilhoso. Domingo, quando fecha aqui... Claro, e cada pedaço da Paulista você vai encontrar manifestações culturais, esportivas, muito interessantes e valorosas. Né? A gente vê o Brasil inteiro aqui em São Paulo. Não tem como. A gente vê o Brasil todo. No governo do governador Mário Covas, nós fizemos uma campanha que dizia o seguinte: o mundo todo se encontra aqui. E é verdade, né? A imigração tenho ajudado aqui agora, ajudei com a 150 anos da imigração italiana, que vai ter um navio especial saindo da Itália agora em novembro, os japoneses, os alemães. Aí você fala, mas a imigração alemã... nós temos uma festa que é feita uma em cada semestre no Brooklyn, só da comunidade alemã, só para comer joelho de porco, salsicha e toda a manifestação cultural dos alemães. Outubro, a nossa Oktoberfest, que também é local. E São Paulo, você não precisa parar. Precisa ter energia, vontade e o conhecimento esperado. Ou seja, venham para São Paulo. Com certeza. E no interior, vamos lembrar aqui também que no interior, o senhor falou muito bem ali da parte do agro, tem uma grande festa do peão que está chegando aí, né? Barretos. Barretão. Não podemos esquecer desse evento aí também. Eu já fui lá e é maravilhoso, hein? É incrível. O tamanho. Você já foi, Cleverson? Eu já fui na festa de Barretos. É lindo. Fantástico. Maravilhoso. Uma das melhores festas que eu fui na minha vida. Incrível. O que é importante é que nós precisamos encontrar em Barretos hoje, tem uma demanda, a gente fala da festa, mas tem uma experiência social importante, que é o Hospital da Paz, não, Hospital da Vida, que é só especializado em câncer, que leva uma demanda grande para a cidade. Sim. E que em breve a prefeitura está num projeto e tem o apoio do governo do estado para fazer a primeira UTI de aeroportos, lá no aeroporto de Barretos, e aumentar o aeroporto de Barretos com o intuito de atender aqueles que chegam para tratamentos também. A experiência de Barretos, eu tenho isso 84, acho. Tinha saído de São Paulo. 1984, eu estava implantando o Hotel Transamérica São Paulo, fui convidado pelo secretário o Robertão, que era o Roberto Cardoso Alves, que é um homem de Barretos, ele faleceu, infelizmente, e eu era o secretário nacional de turismo, aprovava os projetos nacionais junto com um representante dos hotéis, outro representante dos agentes de viagem, representantes do governo, fazenda, e na época era indústria comércio, e a indústria comércio é que falava de turismo. E chegou lá um projeto, era uma folha de papel com mapa de 3 fazendas para virar um parque de rodeio, lá em Barretos.
Os que estavam aqui acostumados com projetos, planos de negócio, de hotéis, de agências. Como vai aprovar? Isso aqui tem uma planta baixa dizendo qual é o valor para a gente comprar para eles, né? E eu vi que a coisa não ia sair. Mas eu não tive dúvida. Eu falei, não, eu quero suspender agora. A gente volta depois do almoço com esse projeto. Aí eu fiz um pequeno estudo, uma conta de português padeiro, né? Não sei se vocês sabem, mas o português padeiro, e muitos têm experiência disso, né? O Grau, outros tantos patrícios que venceram na vida também, pegava aquele papel do cigarro, dobrava em dois e ia pondo lá. Eu fui pondo lá 10 mil latas de cerveja por dia. Garrafa, né? Naquele tempo, né? Acho que nem tinha lata. Refrigerante, sanduíche, santinho não. Lembranças, e o valor do que poderia ser uma pista de rodeios. Assim. Foi uma coisa feita, conta de português, que foi aprovado depois, e hoje é aquilo que está lá, Nossa, todo feito pelos... não chamam imperiais, eles têm um nome também assim, agora me passou, desculpe, mas que fizeram daquilo um destino, e hotéis maravilhosos que já tem lá também, e não se encontra na Festa do Peão a 200 quilômetros. Não acha. Não acha, mesmo com todos os alojamentos extra-hoteleiros. Agora, tem que acontecer, isso que Barretos tem que fazer com o seu turismo também, é que eventos mensais vão acontecendo para não ser um único que vira... Nós tivemos uma pesquisa, um ano que nós fizemos lá, que as pessoas não voltavam, só os aficionados mesmo. Mas a maioria das pessoas que ia a turismo não voltava, não iria voltar. Embora tenha gostado tudo, mas os preços e o acúmulo de pessoas. Mas isso mudou bem, já está... A oferta cresceu bastante e tem melhorado muito bem. Mas é um grande evento que marca os eventos do Estado de São Paulo, como as passeatas da Paulista, tanto religiosas como de movimentos. Tem a última passeata, ocupou São Paulo de quarta a terça, quer dizer, ocupou a ociosidade de São Paulo total. Virgílio, eu queria fazer a pergunta X, o X da questão, né? Então eu vejo assim que, uma opinião minha, e você tem o conhecimento, o fundamento de tudo. Mas eu olho a inovação tecnológica no turismo em dois aspectos. O ponto principal, o turista, a acessibilidade do turista, é um ponto que eu vejo. E agora eu vejo, até pelo nosso patrocinador e está atuando nesse mercado, eu vejo a força que, né, a tokenização através da blockchain pode dar ao turismo, não somente para São Paulo, mas para o mundo, enfim. Então, assim, diante de todo o seu conhecimento, da experiência que você tem no setor de turismo, você acredita que o X da questão para continuar escalando, né, negócios, fomentando negócios em torno do turismo, o X da questão é a tecnologia? Tranquilo. Nós ainda não avançamos no que poderíamos avançar. E os que tiveram uma visão maior, que avançaram, acabaram alguns se perdendo. Nós temos um exemplo aí de uma operadora que levou muito prejuízo ao mercado de turismo e à tecnologia, porque as pessoas ficaram com medo disso. Mas eu acredito que sim, o caminho é esse. Formas de pagamento com garantias para quem fornece e para quem compra, né? Para o varejo propriamente dito. Vocês têm experiências maravilhosas aí nas empresas, né, nos grandes negócios, mas o volume do varejo do turismo é muito importante. Você imagina uma operadora como a CVC com 6 milhões de passageiros ano, que seja um ticket médio de 1.500, financiado em 12 vezes. Né? Então, quanto a tokenização pode ajudar nisso? Os eventos. Quanto a tokenização pode fazer com que eu, que quero participar de um evento em setembro do ano que vem, posso começar a pagar agora ou a controlar para o organizador, tendo a receita necessária para as primeiras
para os primeiros compromissos, né, de reserva de espaço e assim por diante. Quanto esse organizador pode começar a receber do evento e começar a fazer as garantias até para um custo menor de participação dos seus participantes, redundante, mas daqueles que vão estar no seu evento. Então, eu acredito. Outro, na promoção mesmo. Ainda, e temos que entender que nós caminhamos aí para mais 60, sermos mais a partir de 2030. Então, também ter um mix de atendimento, porque ainda alguns têm muito medo. E essa operadora que andou aí pelo mercado assustou muita gente. E os mais 60 ainda querem ter o atendimento do sim senhor, não senhor, tem certeza que a reserva está feita, é nesse dia mesmo. Então, essa possibilidade acho que seria muito importante, uma conquista para o turismo, uma experiência que vocês vão trazer e que a gente possa usufruir dessa forma positiva para formas de pagamento antecipado, garantias que vão reduzir o custo operacional de eventos e de estadas pelo Brasil. Maravilha. Pessoal, este foi o Virgílio Carvalho, diretor técnico da Secretaria Estadual de Turismo daqui de São Paulo. E a gente só tem a agradecer, Virgílio, pela sua participação, pela sua entrega e transbordo aqui com a gente, com esse tanto de informação e números que você trouxe. E dicas, muito importante, né, Cleber? Suas dicas, obviamente, para... Que câmera que tá? Esta. Não me deixa tonta, diretor. É para que você não perca as oportunidades. Quando você vier aqui em São Paulo, dá um pulinho. Presta bem atenção nesse nosso podcast, que eu tenho certeza que vai te ajudar a aproveitar as melhores dicas e passeios, né, Cleverson? Exatamente. E passeios E atividades, passeios, esportes, negócios, e uma infinidade que a cidade de São Paulo entrega para você. Cidades, estado, enfim. Eu sou... suspeita, Cleverson, porque eu digo que eu sou paulistana de coração, meu pai é daqui, eu não sou daqui, mas meu pai e minha família é, e eu amo essa cidade, e eu sei que é a cidade que não dorme, não é, Virgílio? Você tem tudo 24 horas por dia. Ou seja, gente, é só vir aqui para São Paulo. E, Cleverson, as considerações finais? Maravilha. Aquela frase, né, que parece clichê, mas é uma realidade. Toda vez que a conversa é boa, o tempo a gente nem vê, né? A gente nem vê, exatamente. E ter o Virgílio com a experiência dele aqui, com tantas informações que ele trouxe, realmente demonstra a força do nosso podcast, que é levar essa informação para você de qualidade. E de coração mesmo, Virgílio, obrigado pelo carinho com a nossa equipe, Exato. Obrigado por ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo. E a gente abre agora o espaço, antes de encerrar, para que você, quem quiser entrar em contato com o Virgílio, falar com o Virgílio ou para a própria secretaria, você deixar os seus contatos aí. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que não será só esse. Temos que falar ainda mais, e não falei dos mais de 10 mil invisíveis da área de eventos, que são os trabalhadores. Então, todas as oportunidades que existem na área. Mas eu quero deixar aqui meu e-mail, virgilio.ns@uol.com.br. E da Secretaria de Turismo, ou melhor dizendo, turismo@sp.gov.br. Perfeito. E fico à disposição de vocês, vamos conversar de cada um desses assuntos novamente. Eventos, depois hotéis, parques temáticos, restaurantes, porque essa família do turismo é uma família dedicada e de profissionais que sabem receber bem. E nunca dê um pulinho a São Paulo, não. Venha para estar com a gente, sempre com uma reserva técnica de poder conhecer mais do que São Paulo oferece na capital, no Grande São Paulo e pelo interior do estado. Perfeito. Maravilha. Muito E lembrando, então, nós vamos fazer Virgílio Carvalho parte 2. Parte 2, com toda certeza. Vou fazer assim. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Lembrando que esse podcast só é possível, X da questão, só está no ar graças ao patrocínio da UniUX, sempre levando para você aqui as melhores soluções, né, dentro do mercado de ativos digitais.
e também patrocinando para que esse podcast traga mais e mais conteúdos importantes para vocês. E a gente encerra essa edição, né, Eliana Leite? Muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado, Cleverson, pela sua participação, pelo do Virgílio. E a gente se vê até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até lá.